Para encerrar a rodada de programas dessa manhã, trouxemos um tema interessante na mesa de negociações no mercado de capitais: o futebol. Na Europa, vários clubes já têm ações na Bolsa de Valores. Qual é o desempenho dos times brasileiros nesse mercado? Para falar dos avanços do setor e quais as oportunidades dentro e fora de campo, quem participa do bate-papo de agora é um dos mais importantes jogadores da história do futebol brasileiro e internacional, Kaká. Com ele, temos o CEO do Cruzeiro Esporte Clube, Gabriel Lima, e Marcos Mota, sócio fundador da Bichara e Mota Advogados e especialista em direito esportivo. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas hoje eu falo. A bola tá com você, Kaká. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Ricardo Kaká, jogador de futebol profissional, pele clara, cabelo escuro, olhos castanhos, estou com um terno azul escuro e uma camiseta preta. Junto comigo está o doutor Marcos Mota, advogado especialista no direito esportivo. Marcão, sua audiodescrição, por favor. Kaká, obrigado. Eu sou o Marcos Mota, advogado, moreno, olhos azuis, camisa branca, terno cinza. Prazer estar contigo. Com a gente também está o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima. Gabriel, prazer. Sua audiodescrição, por favor. Kaká, Marcos, um prazer estar aqui com vocês. Tenho a pele branca, os óculos redondos, cabelo e barba mais grisalhos do que eu gostaria. Bom, ótimo, gente. Que prazer estar com vocês aqui, discutindo um assunto que eu amo, que é futebol. Desde que eu parei de jogar, que já vão completar 5 anos, eu venho estudando futebol. São alguns cursos aí ao longo dessa caminhada, para entender um pouco mais dessa indústria fora dos gramados. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Clube Empresa, esse movimento que está mexendo aqui com o futebol brasileiro. E aí, de novo, a presença do advogado especialista no direito esportivo, grande Marcos Mota, CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, para a gente discutir um pouquinho esse assunto. Gabriel, vou começar com você, porque o Ronaldo é um cara que mexe muito, né? O que ele faz, ele acaba mexendo bastante com as estruturas da indústria onde ele se envolve. E ele vem se envolvendo bastante aí com o futebol. Então a gente já tem um pouco a perspectiva pelo lado do investidor, que foi o Ronaldo nessa aquisição do Cruzeiro. E aí a gente queria saber um pouquinho como é que está essa rotina do dia a dia de um CEO de um clube empresa tão importante como o Cruzeiro. A gente já teve outros movimentos no Brasil, né? O próprio Bragantino, eu acho que é um exemplo e um case de sucesso, mas de uma outra forma, que vem como uma empresa, já com uma estrutura internacional um pouquinho diferente. E a gente queria saber um pouco como é que está essa rotina aí do dia a dia na prática do Cruzeiro, esse clube tão especial para o futebol brasileiro. Claro. Não, assunto super interessante, muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. A rotina é uma rotina realmente de empresa, né? Então, vou contar um pouquinho e vou voltar um pouquinho atrás, né? O Ronaldo ele fez uma proposta para aquisição em dezembro do ano passado, e a gente desenhou um modelo que era um modelo que eu vinha e liderava essa transição, então entendendo os desafios, entendendo se como estava a parte financeira, quais eram os desafios do ponto de vista desportivo e o que deveria ser feito, uma auditoria confirmatória também dos números que foram apresentados para a gente. Então a primeira parte da rotina foi uma rotina muito de auditoria e desenho do que deveria ser feito. Isso foi um projeto de 120 dias, então nesses 120 dias, como eu falei, passamos por esse processo de transição, já paralelamente fazendo algumas mudanças no departamento de futebol, principalmente, que é o carro-chefe de um clube, e depois adquirimos o clube, né? O Ronaldo adquiriu 90% das ações da SAF, e a partir daí o trabalho foi
montagem de estrutura super profissional, né? Então, todas as diretorias, a escolha das pessoas, a escolha dos diretores e depois a montagem do time que fica abaixo dos diretores. E, enfim, como eu falei, a rotina ela está muito vinculada, ela tem duas partes muito bem definidas, né? Uma que é a rotina do futebol, que quem toca é o departamento de futebol, Pedro Martins, que é o nosso diretor. Enfim, ali tem todas as rotinas de treinamento, análise de desempenho, performance de saúde, de todas as áreas que tocam o futebol. E na parte administrativa, todas as rotinas do ponto de vista financeiro, recursos humanos, operação, logística. Então, um clube ele é exatamente como uma empresa, uma máquina, uma engrenagem que tem que funcionar rodando muito bem para não ter nenhum tipo de problema no nosso dia a dia. Gabriel, muito legal ver a sua fala, porque a gente fica sempre pensando qual o segredo, né? Assim, é muito difícil, tem muito trabalho, mas não tem um segredo, a não ser essas práticas profissionais, né, que a gente já vê em empresas que vêm de compliance, que vêm de governança, que vêm de organização, que vêm de planejamento, que vêm de estratégia, mas isso de uma forma realmente profissional. E aí a gente entra numa parte que é importantíssimo também, que é a parte legal, Marcão, essa parte jurídica, e principalmente para o investidor externo, às vezes ele olha para o Brasil com uma insegurança jurídica muito grande, né? Ele fala, como é que eu vou investir num clube de futebol se eu não tenho essa segurança jurídica? Se no momento de aquisição o conselho pode vetar a minha aquisição em algum momento e criar algum problema. Como que você vê isso, essa regulamentação jurídica e o salto que essa regulamentação e a transformação em SAF pode dar de oportunidade para o investidor? Bom, Kaká, um prazer estar aqui com você, está se mostrando um craque fora de campo, como foi dentro de campo. Gabriel, prazer estar contigo mais uma vez, a gente tem trocado muitas ideias aí com relação ao tema. Eu tenho chamado, Kaká, esse momento do futebol brasileiro como o ciclo 3 da nossa indústria. Eu acho que é um momento de reposicionamento, né, do futebol brasileiro e, finalmente, temos a possibilidade de investidores, né, aportarem, investirem no que temos de melhor, que é o futebol brasileiro. Acho que é uma conjugação de fatores que torna esse momento especial para a indústria do futebol nacional. Nós temos aqui a Lei da SAF, como você bem citou, que foi criada recentemente, que finalmente veio a viabilizar o tal veículo de negócio tanto esperado pelos investidores. Eu costumo dizer que para a área do esporte e do entretenimento existe capital, porque dificilmente existe uma área como a nossa, que você consegue conjugar pilares econômicos, sociais, culturais, que quando bem alinhados são absolutamente imbatíveis. E você vê a movimentação pelo mundo. Você tem hoje franquias nos Estados Unidos sendo compradas aí por 5 bilhões de dólares. Tivemos o Chelsea agora, né, adquirido por um grupo americano por cerca de 4,7 bilhões. E aí a gente olha para o resto do mundo, né? Você vê a China colapsou, o Japão não há um mercado ali tão promissor para esse tipo de investimento. Você pega a Europa, extremamente regulado e também com um ticket bastante alto, e você vem para a América do Sul. E você pega o Brasil, né, que é o grande produto que é o futebol brasileiro, e você tem um alinhamento muito interessante. Você tem o regulamento da SAF, a legislação da SAF sendo aprovada e já em vigor, e já se mostrando muito atrativa para a primeira leva de investimentos que já tivemos. Você tem direitos de televisão vencendo 23 ali 24, né? Você tem as apostas esportivas também aí para serem aprovadas, ou seja, é um ambiente muito propício para o investidor entrar, porque hoje quando o investidor chega no Brasil, seja através da SAF ou não, ou uma total aquisição de um clube ou parcial, eu sempre costumo dizer que SAF ele é meio, não é fim. A gente viu o Gabriel aqui falou em empresa várias vezes, falou em gestão, você falou em governança, falou em compliance, ou seja, são nomenclaturas que a gente não usava até então no futebol brasileiro. Estamos aqui hoje, nesse painel, né, discutindo exatamente essas possibilidades. Então, acho que é um momento muito especial, a gente não pode deixar passar esse momento. E hoje, quando o investidor entra no Brasil e adquire um clube, ele não está só adquirindo um clube, seja total ou parcial. Ele está, na verdade, adquirindo um equity, uma participação num produto muito maior e promissor, que é o futebol brasileiro. Estou muito animado. Bom, vindo de um especialista, a gente pode dizer, Marcão, que
em síntese, aquilo que você falou é que hoje o ecossistema futebol brasileiro é um ecossistema saudável. Assim. A gente caminha muito aí, né, pelo mundo, né, conversa com vários investidores, a gente representa alguns investidores, inclusive, e não há uma conversa, uma roda de conversa da bola, como a gente costuma dizer, né, Kaká? Seja na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, que não se pergunte que o futebol brasileiro, que as oportunidades do futebol brasileiro não estejam na pauta e não estejam na agenda. Excelente. Gabriel, compartilha com a gente, por favor, os desafios para um clube se tornar uma SAF. Assim, quais são os maiores? Porque a gente, aqui no Brasil, o torcedor se sente, não no Brasil, no mundo, o torcedor se sente parte do clube e é isso que faz o futebol, é um dos stakeholders, né, que faz com que o futebol seja tão forte, que é essa paixão do torcedor pelo clube. Essa é uma dificuldade, a dificuldade de tirar o modelo antigo. Quais são os maiores desafios que vocês encontraram e que um clube vai encontrar para essa mudança de associativo para uma empresa? Excelente pergunta. O modelo associativo ele é um modelo político por natureza, né? Então, imagina que você tem 300, 400, 500 conselheiros que votam em uma série de matérias e que tem uma série de prerrogativas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista estrutural também do clube. Então, o primeiro exercício ele é um exercício de despolitização, né? Como você entregar para o investidor significa que você vai estar despolitizando o clube. Ao invés de você ter 400, 500 pessoas que vão mandar no clube ou que vão ter uma voz ativa, você vai transferir isso para um investidor, no caso, se for um investidor majoritário e dependendo do que tiver no acordo de acionistas, mas para um investidor majoritário, e o investidor vai dar as cartas. Então, é o mesmo tempo, e para mim essa é a maior vantagem também, né? Então, imagina que hoje a gente tem uma estrutura aqui de processo decisório que ela é super rápida. Ela passa pelo proprietário, que é o Ronaldo, passa por mim, que sou o CEO, por 6 diretores executivos. Então, a gente tem um processo de governança muito mais enxuto, com capacidade de tomada de decisão muito rápida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a SAF, ou uma empresa, ela traz responsabilidade. Então, eu tenho... Como eu sou o dono do equity, né? Como o Ronaldo é o dono do equity, se ele fizer besteira, é contra o patrimônio dele que ele vai estar atentando. E no modelo associativo, depois de 3 anos entra outra pessoa, depois de 4 anos entra outra pessoa. Então, você transfere a responsabilidade. Então, você precisa ter uma figura ou uma pessoa que queira ter responsabilidade para trazer responsabilidade. Então, mas respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que o maior desafio para quem está no modelo associativo e quer entrar no modelo empresarial, no modelo de SAF, é um exercício, primeiro, de você abandonar o poder que você tem. Então, os presidentes dos clubes associativos, os conselheiros dos clubes associativos, eles têm que querer abrir mão do poder em prol de uma melhor governança ou em prol do clube. Então, esse exercício é um exercício super complicado. E sendo bem claro e direto, da maneira que eu gosto de ser, pelo que eu tenho visto, eu acho que os clubes eles vão se tornar empresas mais por necessidade do que por convicção. Então, quando o clube está bem, quando o clube está ganhando, está com as contas saneadas, esse exercício de abrir mão de poder ele é muito mais difícil do que quando você está com um clube estressado e no limite financeiro. Então, se você olhar os clubes que se transformaram em empresa agora recentemente, né, o Cruzeiro, clubes de grande expressão, né, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, e assim, sem nenhuma informação confidencial e nenhuma informação sobre esses clubes que eu não tenho, mas você via e acompanhava através da mídia que eram situações financeiras extremamente complexas que eles estavam. Então, foi um processo decisório que é um processo fácil, entre aspas, porque você estava no limite. Agora, por convicção, vão ter poucos clubes, eu acho, que vão fazer esse exercício de abrir mão de poder e entregar para o investidor na prática. Eu acho que esse é um ponto realmente importante. Eu tive o privilégio de jogar em clube em modelo associativo, dono que comprou franquia, então vi que realmente a importância da responsabilidade e da capacidade de gestão profissional é o que faz toda a diferença. Aquilo que você falou, que a SAF não é o fim, é o meio,
porque o que vai fazer diferença realmente é a gestão, é o nível de gestão que você vai colocar dentro desse clube. E aí, pegando o gancho do que o Gabriel falou, Marcão, acho que uma das dúvidas dos clubes em se tornarem empresa é falar assim, por que eu vou tornar empresa? Porque no mercado empresarial, realmente, quando o cara se torna empresa, ele é independente. Ele está dentro de um mercado, mas ele está independente. Um clube, quando ele vira empresa, ele está debaixo de uma confederação que dita as regras para a empresa dele. Talvez isso seja um ponto de se pensar, mas a gente está vendo o movimento no Brasil dessa criação da Liga. Como que você vê esse salto, né, esse movimento que precisa, na minha opinião, acontecer, e o que precisa, quais são os próximos movimentos para que a gente tenha uma liga independente dos clubes no Brasil? Você colocou muito bem, Kaká. Você atuou num clube de dono, você atuou num clube popular, como foi o São Paulo, depois você atuou num clube de dono, que era o Milan, você foi no Real Madrid, que é um clube associativo, e hoje o maior clube do mundo, né? O maior clube do mundo hoje não é uma SAF, mas ele tem uma mentalidade, uma gestão profissional, como foi falado. E repare que todos eles estão abaixo, estão sob o guarda-chuva de um veículo maior ainda, dessa estrutura piramidal que eu chamo, que são as ligas. Né? Que esses são os veículos que se comunicam com o mercado. São os veículos que posicionam os clubes dentro de um mercado global. Eu sempre costumo dizer, outro dia me perguntaram se a gente podia ter hoje, por exemplo, um Flamengo ou um Palmeiras como os primeiros superclubes fora da Europa. Eu disse que não, e se assustaram quando eu disse que não. Mas não conseguem porque exatamente não conseguem escalar o seu produto. Eu acho que, finalmente, com a situação, com esse ciclo 3 da indústria, a questão da regulamentação da SAF e todo esse ecossistema que a gente já conversou aqui, a gente pode ter, finalmente, aquela transição do clube popular para o clube realmente global. Eu contava para você, hoje, quando eu viajo, eu levo uma camisa da seleção brasileira na minha mala. O meu colega inglês, hoje, quando viaja, ele leva uma camisa do Manchester United. Ou seja, é esse reposicionamento que eu acho que, finalmente, a gente vai poder ter com a criação da Liga. Eu também sou um entusiasta. Excelente. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Você quer finalizar com alguma consideração? Não, só corroborando, primeiro eu que agradeço, excelente papo, excelente conversa, mas eu quero só um último recado rápido, corroborando um pouco com o que o Marcão falou agora, né? Eu acredito muito que o problema brasileiro é que a gente exporta matéria-prima, né? Então a gente exporta o quê? Jogadores jovens para os mercados, para os grandes mercados europeus. Eu acho que acredito que essa transformação da liga, do ambiente, da gente ter mais governança, clubes e empresas, a gente vai conseguir exportar o produto acabado, que são os próprios clubes, as próprias marcas representando o Brasil fora. Excelente. Acho que dá uma síntese, né, do que foi falado. Marcão, você aqui tem esse assunto tem papo para horas e horas, né? A gente tem um limite de tempo aqui, então, Marcão, queria agradecer mais uma vez. É sempre uma aula bater papo com você. Então, fico muito feliz de estar num painel desse, discutindo esse assunto que eu tanto amo. E aí, queria suas considerações finais também. Eu queria agradecer a oportunidade, enfim, de estar aqui batendo papo com você, dizer que você tem um papel importantíssimo nesse momento, nesse ciclo 3 da indústria, como eu tenho chamado, assim como o Gabriel vem desempenhando o papel dele aí fundamental nesse modelo, nesse momento de transição, que, como eu digo, o foco não serão mais os clubes, mas sim o produto. Eu acho que essa é a grande síntese do nosso papo de hoje. Muito obrigado. Excelente. Gente, muito obrigado. E aí a gente segue com a programação. Um grande abraço a todos.